Bom dia, Isabel. Bem-vinda aqui ao nosso Filhos e Cadilhos. A Isabel é Kids Coach, antes de mais, é também professora, portanto tem aqui mãe, tem uma grande ligação com as crianças e está aqui hoje connosco para nos falar deste tema que, mesmo que as notas sejam boas, continua a ser difícil, porque parece que a nossa expectativa é sempre mais. E podemos começar por aí, se calhar, Exato. Isabel. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no programa. Sim, de facto, os pais criam sempre expectativas muito altas em relação às notas dos filhos e muitas vezes os filhos não têm a capacidade de chegar àquilo que os pais pretendem. Essas expectativas muitas vezes são criadas porque consideram que os filhos são bons, não é? Têm capacidade, não é? Exatamente, ou então muitas vezes também porque querem ver nos filhos aquilo que um dia não conseguiram ter e atingir, e portanto têm essa exigência por parte deles. Mas Então, por também, um lado, desculpa interromper, Isabel, só para que as pessoas possam também refletir, por um lado, pode haver aqui uma certa projeção, não é? exatamente, Um a exercício de projeção, projeção, de que que eu permite-me alcançar através dos teus resultados, tal e permite-me a qual, mim satisfazer-me satisfazer-me. através dos teus resultados, e depois pode haver, há algumas vezes um processo de identificação, pais que eram muito bons alunos e que esperam que os filhos também Também sejam seja. muito bons alunos e, portanto, aqui as expectativas estão, ao contrário do que deveria ser, e nós não pensamos nisto, mais centradas em nós pais e menos nos Nos filhos, quando filhos. deveriam estar mais colocadas Sim, neles, é certo? verdade. Muitas vezes também acontece o contrário. Portanto, os pais têm expectativas demasiado baixas das capacidades dos filhos, ou porque alguma vez, enquanto estudantes, foram rotulados de alguma forma, certo? Ou por alguma dificuldade, e não dão o apoio suficiente. E, portanto, não há o reforço positivo, não há o acompanhamento necessário para ajudar os filhos. Portanto, temos aqui os dois lados da moeda. Temos ou exigimos muito, os pais que exigem demasiado, não é? E temos aqueles que, por vezes, não dão o apoio Certo, suficiente. portanto, há aqui quase uma polarização É da forma verdade. como nós encaramos É, o ensino dos nossos filhos. As notas estão a chegar a casa e é verdade que nós já temos ao longo do ano uma certa noção daquilo que os nossos filhos vêm a fazer, mas a verdade também é que temos uma certa expectativa em relação às notas e aguardamos que elas sejam muito boas para podermos dizer a toda a gente e mostrar à avó, exatamente. etc. E postar no Facebook. E o que é que nós devemos fazer em relação a isto? Que posição é que nós devemos ter em relação às notas dos nossos filhos, sejam elas melhores ou piores? Portanto, falarmos aqui desta posição que nós devemos tomar. Sim, eu considero que as notas não são o mais importante. Portanto, eu até sou contra os quadros de excelência, os quadros de valor, que sim, mas da excelência não. Portanto, as notas não são o mais importante. O importante é os conteúdos que a criança consegue adquirir e assimilar. Não, sou a favor do incentivo, da recompensa, mas uma recompensa de tempo. Portanto, se efetivamente o filho trouxer umas notas excelentes, então vamos aqui partilhar o nosso tempo com eles e estar mais tempo com eles e felicitá-los por isso, portanto, ao reforço positivo. Se efetivamente as notas não corresponderem àquilo que eram as nossas expectativas, temos que tentar perceber qual é o problema, não é? Porque muitas vezes os pais exigem sem perceberem qual será aqui Qual a é a necessidade razão. que está por trás? Exatamente. Muitas vezes pode ser a desmotivação, pode ser alguma disciplina que não gostam tanto e, portanto, depois criar resistência no restante estudo. E, portanto, é sempre muito importante os pais estarem atentos e tentarem perceber por que razão conversar. A conversa é muito importante. Ou seja, levar a criança a pensar nos resultados que teve e levá-los também a tentar encontrar aqui, então, mas se tiraste este 3, sentes que não haveria capacidades para chegares até um 4, provavelmente haveria, então e o que é que podemos fazer para melhorar isso e no próximo ano as coisas até correrem melhor? Dar esta abertura aos filhos e tentar chegarem aqui a um ponto comum e perceberem a expectativa de um lado e a expectativa do outro. Pois, porque também queria tocar nesse ponto, antes de irmos aqui ao diálogo que podemos estabelecer, tem a ver com as expectativas dos nossos filhos, porque efetivamente, e eu já fiz essa reflexão também enquanto mãe, nós queremos que os nossos filhos, quando achamos que eles têm capacidades para tal e quando eles correspondem, sejam mesmo muito bons alunos. Mas será que eles querem ser assim tão bons alunos? E devemos nós obrigá-los a quererem ser assim Sim. tão bons alunos? É verdade, muitas vezes eu digo isso. Muitas vezes as crianças, portanto, eu tenho um programa online e estou individualmente com eles
e muitas vezes eles queixam-se exatamente isso, das expectativas dos pais, e os pais, por perceberem que são bons alunos, acabam por depois também Querer puxar inscrevê-los ainda mais. em atividades que acham que os vão estimular ainda mais, a música, o que seja, e portanto, e as crianças até andam desmotivadas nessas atividades porque estão a ter, porque para os pais é um estímulo extra para conseguirem ainda mais, mas para as crianças acaba por ser desmotivante porque não é efetivamente aquilo que eles querem e não é aquilo que eles pretendem para eles, não é? Portanto, há muito essa Portanto, situação. nós devemos realmente tentar tirar o melhor dos nossos filhos e, portanto, estas expectativas, no fundo, também são positivas na medida em que nós acreditamos neles e, portanto, também damos-lhe essa confiança que é importante, porque costuma-se dizer que atrás de uma criança com confiança está sempre um adulto que acredita nela, portanto, acreditar e ter expectativas altas tem este reverso positivo da moeda, eu confio em ti, eu acredito em ti, eu sei que és capaz de mais, mas qual é o limite? Qual é o limite disto também, Isabel, deste desfazamento que às vezes existe entre a criança que só que, ok, que até quer cumprir e quer fazer os trabalhos bem, mas quer ir brincar a seguir, e os pais que querem que ele tenha 100% e o texto todo excelente. Pronto, o que eu costumo aconselhar é criarem um plano em conjunto, família, okay? Pai, mãe, criança, portanto tem que ser um plano criado em conjunto, em que vão colocar todas as atividades que a criança tem ao longo do dia, inclusive as escolares, portanto o tempo que passa na escola, que é muito, não é? E depois tentar aqui perceber no tempo que sobra o que é que a criança quer fazer, efetivamente. E, portanto, os pais até podem dar 2 ou 3 opções, mas deixar que a criança escolha para se sentir uma criança feliz, não é? E também ter o tempo dela para ela brincar, porque eu acho que isso é muito mais importante do que estarmos a exigir constantemente o estudo. Certo, e porque muitas vezes o que interessa é mais o processo do que propriamente o resultado, como disse aqui há pouco. Isabel, voltando aqui às notas, vamos aqui para o cenário de que as notas são muito boas, nós ficamos todos muito contentes e, portanto, a sua proposta é de celebrarmos. Exato. E esta celebração pode ser, olha, que bom, estás tão contente, eu também estou tão contente com os teus resultados, vamos comer uns lados juntos e vamos ao Jardim Zoológico. Exatamente. Muito mais do que toma aqui esta bicicleta ou esta PlayStation. E esta PlayStation. Porquê? Porque o tempo que nós damos ao nosso filho é a melhor forma de o motivarmos. E quando estamos a dar tempo aos nossos filhos, eles também se estão a sentir importantes e estão a sentir-se valorizados. E, portanto, a melhor valorização que lhes podemos dar é mesmo o nosso tempo. E, normalmente, quando o tema que mais me procuram é a motivação, porque as crianças andam muito desmotivadas e costumam pedir dicas, estratégias, e aquilo que eu costumo dizer é: dedica tempo ao seu filho. É que o mais importante é nós estarmos de alma e coração com eles, porque muitas vezes estamos a ouvi-los, mas não estamos a ouvi-los, não é verdade? Eu vou fazer aqui uma partilha pessoal, porque acho que pode ser aqui interessante e que tem a ver com estas questões da motivação e do vínculo e que salta também para os processos de estudo, que não são todos iguais. Eu tenho um filho que é um miúdo com uma componente artística forte, gosta de desenhar, gosta de miúdo que se expressa muito. E na escola deles tem que decorar muitas poesias. Pois ele decora as poesias, decora, interpreta, ele mais que decora, ele integra as poesias a saltar em cima da cama. E eu no início tinha alguma resistência àquilo e queria que ele estudasse a poesia sentado na mesa e percebi que ele decora a poesia a saltar em cima da cama e eu salto em cima da cama com ele, agora menos, não salto menos, digo-lhe tanto, não posso saltar, mas estou com ele, estamos os dois, num género de uma brincadeira e ele integra aquilo muito mais rapidamente, com muito mais interesse e com muito mais satisfação do que quando eu o pedia para se sentar então a decorar a poesia e dizer direitinho. E é o que eu costumo dizer, portanto, os ritmos são diferentes e as crianças são diferentes. E o movimento muitas vezes ajuda. E enquanto uns gostam de estudar sentados, outros preferem estudar deitados na cama, outros a saltar. Portanto, eu lembro que eu me mexia muito a estudar, por exemplo. E há crianças que, mesmo com esse tipo de comportamento, conseguem assimilar muito melhor os conteúdos e os conhecimentos do que se os obrigarmos a estar sentados porque achamos que é assim que tem que estar para estudar. E não, é mesmo respeitar o método e a forma como a criança se sente melhor para certo, porque não há certo nem errado e nós temos a ideia que existe um certo, na verdade não existe. Ora, Isabel, nós estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Antes de irmos falar do seu projeto, só uma nota para quando as notas correm então menos bem, dessa conversa que já propôs aqui, de abrir perguntas sem nos inflamarmos, não é? Que é algo importante, Isabel. Sem ficarmos muito zangados. É isso mesmo, sem criar o tal stress e ansiedade, porque todos os nossos sentimentos e emoções passam para a criança. Portanto, aquilo que eu aconselho aqui, 4 passos muito simples para quem ficar assim com as expectativas mais defraudadas, para a criança também não se sentir frustrada.
Primeiro é o mindset, é mudar aqui a mentalidade da criança. Muitas vezes diz eu não sou capaz, eu não sou bom, eu não consigo e, portanto, os pais têm que ter este trabalho com eles de tentar ajudá-los aqui a mudar um pouco a mentalidade e a fazê-los acreditar que eles são capazes e que tudo é possível e que basta confiar e tentar. De seguida é organizar então aqui o estudo, como eu dizia há pouco, criar aquele plano de estudo em família e tentar chegarem a um acordo mútuo, conjunto, portanto, para que não hajam expectativas, mais uma vez, defraudadas. E não haja momentos de atrito, não é? Algo que está E combinado, a está combinado. ansiedade, o stress, é aquilo que está combinado e não esquecer o reforço positivo e o incentivo. E depois é perguntar à criança se efetivamente sabe estudar, porque muitas vezes nós exigimos que ele vá estudar, que vá fazer os trabalhos e ele cria a tal resistência e Ainda na não verdade sabe. é porque não sabe como fazer, E não nós, sabe e nós estudar. temos a obrigação de ajudar, não temos que ter medo Eu acho que sim, o papel principal aqui é da família, porque na escola não há quem nos ensine os métodos de estudo e, portanto, eu penso que sim, a família é a base aqui no saber estudar e depois é assim, nós temos acesso a novas tecnologias que nos dão tudo e, portanto, é pôr em prática, é fazer como a Mariana dizia, saltar em cima da cama se for preciso e usar muito o lúdico para os estimular, para os motivar. Muito bem. Olha, depois destas dicas todas maravilhosas, perceber que quem quiser saber mais da Isabel e do seu projeto também pode conhecer agora neste bocadinho que lhe reservamos para falar deste projeto que se iniciou há relativamente pouco tempo, mas que já tem uma bagagem para trás grande, É certo? verdade. Portanto, o meu projeto nasceu em dezembro de 2020. É muito fácil encontrarem-me nas redes sociais. Basta por Estratégia by Isabel Betancourt Nós ou vamos Isabel também passar Betancourt. aqui nos oráculos. Exatamente. Portanto, tenho neste momento um workshop gratuito para pais, que é Motiva o teu filho, ensina-o a ter método de estudo. E também tenho um programa para os filhos, ou seja, onde eu dou o passo a passo, orientando individualmente para que consiga ter aqui esta mentalidade mais positiva, Para esta crianças a partir de organização que idades? entre os 8 e os 14 anos. Muito bem, portanto ficam aqui estas E deixe-me recomendações. só deixar aqui uma nota, Certo, é que o Isabel? superaluno, o meu programa chama-se o programa do superaluno, o melhor aluno, o bom aluno, não é aquele que tira as melhores notas, é aquele que efetivamente consegue ter confiança em si, acreditar nas suas capacidades, sabe organizar o seu estudo, gerir o seu tempo e sabe estudar, não é? Certo, sem dúvida. E essa é uma mensagem muito importante. O melhor aluno não é aquele que chega sempre com os excelentes. Exatamente. Não, o melhor aluno é aquele que está motivado, que é capaz e que está bem, sobretudo. Exatamente. E como diz o meu filho Vicente ensina-me muita coisa, ensinou-nos todos, não é? E eu acho que os primeiros nós estamos ali mais sensíveis. Costuma dizer-me, eu quero, eu posso, eu consigo. E essa frase acho que é mesmo excelente, é a frase poderosa. muito poderosa e que nós possamos todos integrar essa frase no nosso dia a dia. Isabel, obrigada, foi muito bom conhecê-la e até breve. Portanto, quem quiser conhecer mais do projeto da Isabel já sabe, é só procurar nas redes sociais e ficar então aqui mais motivado e mudar o seu mindset para ter uma relação melhor com os estudos dos seus filhos e para os ajudar a progredir, que é isso que nós queremos, é ajudá-los a progredir.